Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro 2, parte especial. Título 1, do acesso à justiça. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo sempre que requeridos adaptações e recursos de tecnologia assistiva. Parágrafo 1º. A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida restritiva de liberdade todos os direitos e garantias que fazem jus os apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. Parágrafo 3º. A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos referidos nesta lei. Artigo 80. Devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça sempre que figure em um dos polos da ação ou atue como testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, defensor público, magistrado ou membro do Ministério Público. Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos processuais de seu interesse, inclusive no acesso da advocacia. Artigo 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais. Artigo 82, vetado. Artigo 83. Os serviços notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida a acessibilidade. Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo constitui discriminação em razão de deficiência. Capítulo 2 do reconhecimento igual perante a lei. Artigo 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Parágrafo 2º. É facultada à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 3º. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Parágrafo 4º. Os curadores são obrigados a prestar anualmente contas da sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.
Artigo 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Parágrafo 1º. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Parágrafo 2º. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e as motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Parágrafo 3º. No caso da pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Artigo 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Artigo 87. Em caso de relevância e urgência, a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício o requerimento do interessado, nomear desde logo curador provisório, o qual estará sujeito no que couber às normas do Código de Processo Civil. Título 2. Dos crimes e das infrações administrativas. Artigo 88. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo cometido por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público, ou a pedido deste, antes do inquérito policial, sob pena de desobediência, inciso 1, recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares do material discriminatório. Inciso 2. Interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na internet. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, constitui efeito da condenação, após o trânsito julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Artigo 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial ou, inciso 2, por aquele que se apropriou em razão de ofício ou de profissão. Artigo 90. Abandonar a pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidade de abrigamento ou congêneres. Pena reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não provê as necessidades básicas de pessoa com deficiência, quando obrigado por lei ou mandado. Artigo 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência, destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração, ou à realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido por tutor ou curador.